Está começando mais uma Central Minas FM na Copa 2026. Sobrevivemos ao Marrocos. Mas a gente vai falar desse assunto depois da vinheta. Central Minas FM na Copa começando e a gente chega, como sempre, com aquele sabor de quero mais, com o sabor maravilhoso do Mestre Café. Mestre Café, que é mais que um café, é um estilo de vida. É só escanear esse QR Code aqui para você levar o sabor do melhor café do Brasil aí para onde você está. E quando você precisar de cama, mesa e banho, os melhores artigos de cama, mesa e banho estão no Compra Fácil Minas. E a produção vai deixar para você um QR Code aqui. É bom que você conhece todo esse trabalho dos nossos apoiadores. Vambora, porque essa central de hoje tem muito assunto, não é mesmo, Sabino? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem? Tamo jóia. Então tá. Sim. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso podcast, mais uma edição. Você falou, né? Sobrevivemos? Sobrevivemos. Mas na verdade é mais uma etapa, né? Eu acho que a Copa do Mundo tá nos mostrando aí a surpresa que está tendo. Eu acho que às vezes a gente até mesmo como torcedor e não analítico, a gente analisa com o coração verde e amarelo e com um a mais, né? Esse tom a mais de querer ganhar só porque o país também não é muito conhecido do futebol, é um país africano e aí do continente africano. Vamos subestimar os adversários. E o futebol já não é mais assim. Não tem ninguém mais bobo, que são, se você olhar a seleção para qual a seleção nós empatamos, tem muitos jogadores ali que atuam em grandes clubes, né? Todo mundo conhece todo mundo, então o futebol já é conhecido. Mas o meu destaque é a falta de conjunto da seleção brasileira. Essa é a preocupação. Tá faltando uma união, tá uma desengrenagem aí, que essa é a preocupação. E os números preocupam. Primeiro a gente, começou aqui falando, que história é essa de sobrevivemos ao Marrocos? O Marrocos não é um time fraco não, viu? Para quem tem muita gente que desconhecia, o valor do time, desconhecia os feitos do time do Marrocos, da seleção do Marrocos. Marrocos atual campeão aí africano, um time que vinha de mais de 26 vitórias. Aí com esse empate, mais de 27 jogos sem perder. E um detalhe difícil. Também importante, a seleção brasileira foi a única que enfrentou uma outra seleção entre os 10 melhores colocados no ranking. Verdade. Porque nós estamos ali grudadinhos em Marrocos, grudadinhos com eles. A seleção brasileira está em sexto e Marrocos em sétimo. É em sétimo. Então, para você ver, a única seleção que pegou uma seleção aí. Então, assim, se a gente for contar essa situação, nós saímos no lucro. Pelo que foi o jogo, nós saímos no lucro. Vamos que dizer. Fiasco que foi esse jogo. Você esperava mais? Bom, Sabino, eu esperava uma vitória do Brasil por conta de uma coisa. Time que quer ganhar a Copa, ele tem que ganhar jogos. Você havia dito que em várias situações, quem perdeu os primeiros jogos, o primeiro jogo da fase de grupos... O último campeão foi a Argentina. Foi campeão. Mas aí, no caso do Brasil, a gente quer escrever um roteiro diferente dos hermanos, a gente quer escrever um roteiro mais verde e amarelo, a gente quer todas as vitórias, a gente quer recorde de gols, a gente quer superar recordes. Então, por conta disso, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu achava que a gente bateria aí os seus 2, 3 gols, mas quem acertou o bolão mesmo... Importante a gente cravar um resultado positivo no jogo contra o Marrocos. De repente pode cheirar até um empate aí nesse jogo também contra o Marrocos, entendeu? Mas aí... Pode cheirar até um empate. Sabino acertou o bolão. Sabino, e detalhe,
tanto nas redes sociais, né, no Instagram, da rádio, na Central Minas, no YouTube, você foi a única pessoa que acertou o bolão, rapaz. Como assim? A gente vai ter que trazer uma bola de cristal para você nos próximos episódios? Não é, o que vai fazer? Porque a gente às vezes analisa, a gente fala a parte torcedor e a parte dos pés no chão. E o equilíbrio que vinha. A Copa do Mundo e a seleção do Marrocos, eles não têm jogadores, vamos supor que nasceram ontem. Não são vivenciados. E a maioria deles conhece os jogadores brasileiros, né? Agora, nós tivemos aí atuações que nós esperávamos mais. O Casemiro não entrou em campo, né? É uma situação... Lembra que nós tínhamos falado sobre trazer esses caras que têm experiência para dar experiências aos mais jovens? Não aconteceu. E no fundo, quem nos surpreendeu foi o Vinícius Júnior, que acabou aí, foi o melhor jogador da partida. Eu, assim, entre aspas, eu não concordo, né? Porque na seleção do Marrocos teve jogador que se destacou muito mais também, né? Mas aí a gente ficou naquela. Então tudo bem, o Vinícius Júnior fez o gol, ele se destacou, mas faltou mais protagonismo dos jogadores. Eles entraram super nervosos de uma situação que parece que eles tinham sido convocados no mesmo dia do jogo. Fizeram catada e não treinaram em nada. Não, e ainda falando do Casemiro, de todos os jogadores da seleção brasileira, ele só correu mais que o Alisson. Ele só correu mais do que o goleiro. E mesmo assim foi 100 metros a mais que o goleiro. E aí a gente coloca isso. É ridículo. Aí vem um monte de situação. Agora a gente traz problemas extra-campos, né? Que aí vem essa polêmica do presidente da CBF. Aí tem uma declaração do ex-jogador o Miller, falando que a Nike já ajudou, já escalou a seleção brasileira. O Edmundo também aí o Edmundo fez um comentário igual. Fez um comentário, entendeu? Que tem interferência na escalação da seleção brasileira. Segundo o Edmundo, o Sabino, ele teria assistido a um episódio em que ele havia visto um contrato do Ronaldo onde a Nike pedia que ele jogasse todos os jogos 90 minutos. Eu não sei se é verdade, mas foi o Edmundo que falou. É o que a gente escuta e o que estão falando nas redes sociais e os sites relacionados a futebol, né? Essa não é a opinião do Sabino e nem do Fabrício, mas são coisas que acontecem, são questões que serão levantadas, principalmente se o Brasil tiver uma eliminação muito precoce. Porque aí ninguém aceita. O grande problema, Fabrício, é não aceitar que não tem mais ninguém bobo no futebol. Até mesmo nos confrontos direto no Brasil ou nos outros países, a gente fala, a Itália ficou fora. Você está entendendo? Então nós temos aí o que o Cabo Verde fez com a Espanha, segurou. Conseguiu barrar a Espanha com um goleiro. Com um goleiro que na história do Vozinha, o Vozinha nem time tem. Ele não está jogando em nenhum campeonato. Agora, se tem uma curiosidade positiva em relação ao Vozinha, é que ele que preparou aquela seleção. O Vozinha, nos últimos 20 anos, ele tem feito um trabalho em Cabo Verde para profissionalizar jogadores. Então, assim, parte do resultado da Espanha ser barrada por Cabo Verde tem total crédito ao Vozinha, porque não apenas como goleiro, mas ele atuou fora do campo, ele é um verdadeiro líder, e eu acho que falta um líder pro Brasil. Eu acho assim, pode ser surpresa, mas nós tivemos um bom adversário no primeiro jogo. De verdade. Então, por um lado, vamos olhar o copo mais cheio, por um lado, onde todos estão reclamando que o Brasil não teve um bom empenho, que deveria ter ganho, a gente analisa que pegou uma boa seleção e que foi um teste bom para ser feito. Nós temos a chance agora, no próximo jogo amanhã, eles falam em goleada, mas ganhando de 1-0, garantindo os 3 pontos, tá bom, com exceção da Alemanha, que fez aquela
aquele novamente outro 7-1. Absurda essa história da Alemanha, sabendo? Porque nas 5 maiores goleadas aí dos últimos anos, das 5 maiores goleadas dos últimos anos, a Alemanha participou de 3. Eles não têm dó, né? Duas vezes Não 7 uma vez 7-1, outra vez 7-0 e outra vez 8-0. Isso nos últimos anos, nas últimas edições da Copa. O que nos faz pensar que a Alemanha não é uma das principais candidatas ao título? Agora, você falou sobre os contratos. O Endrick é o único jogador ali da seleção atual que não tem contrato nem com Nike nem com Adidas. Curiosamente, são uma das mais fortes que patrocina a maioria da... Curiosamente, a empresa que patrocina o Endrick, que é a New Balance, ela não tem nenhum contrato com a FIFA, não tem nenhum contrato com a CBF, e aí, estranhamente, a gente não vê o Endrick entrando. Mas eu não... Será que tem alguma coisa a ver? Eu acredito que não, senão não deveria nem ter convocado, né? Isso não faz sentido. Não faz sentido agora levantar essas polêmicas, só porque nesse jogo ele não escolheu. Não foi, ele ficou, e talvez no outro jogo coloca, tudo bem. Sempre tem que achar uma culpa. Nós não vamos depositar, de repente se coloca o Endrick com 20 minutos e ele não fazia o gol. O que ia mudar isso? Então não tem vai querer jogar a responsabilidade nas costas simplesmente de um jogador de novo, igual fizeram com o Neymar durante décadas? Não. Porque em se falando de Endrick... A seleção brasileira ela tem que ter um protagonismo do grupo. Não jogar a responsabilidade por quê? Não foi a culpa do treinador que foi, não. Ele escolheu e colocou lá os 11 melhores que ele, na cabeça dele, achava que ia ser. Entendeu? O lateral que ele escolheu para ser o lateral direito da seleção, ele estava todo perdido, toda hora. E assim, a seleção brasileira não entrou em campo. Emocional, ansiedade, faz parte de a própria pressão de ter que dar um resultado, de corresponder, e isso atrapalha muito, Fabrício. Mas eu acho que é uma coisa que você não entra relaxado, tipo, joga a bola aí, esquece, não. Entraram com uma tensão muito, sabe aquela coisa de você entrar com o exagero demais? Você entra com exagero e acaba não entregando o que você deveria entregar, que era o básico. Cada um fazendo a sua. Em relação a Endrick e Neymar, existe essa pressão com os dois jogadores por conta de uma coisa. Curiosamente, a gente já disse isso em episódios anteriores, Neymar perdeu em 2011, depois nunca mais perdeu usando uma camiseta, usando as cores da nossa bandeira. E o Endrick também. O Endrick, em todas as partidas em que ele participa de gol, de forma direta ou indireta, o Brasil ganha. Todas as vezes que colocaram ele foi decisivo. Então acaba se criando essa expectativa sobre o jogador por conta dessa pressão. Afinal de contas, a gente não tem o Neymar lá até agora, né? Neymar começou a treinar hoje em campo, mas um detalhe, treinou de tênis, não treinou de chuteira. Então, assim, dado esse detalhe, para começar, ele ainda não está treinando com o elenco. E eu não sei. Vamos ver, vamos aguardar se esse treino aí não foi proposital só para aliviar a pressão de que quando ele vai jogar. Porque a CBF já não queria colocar data, tirar a ansiedade. Tipo assim, e aí, quando eles já não iriam mais estipular a data de quando o Neymar ia voltar, quando estaria pronto. E eu não sei se não é para tirar um pouco essa ansiedade, né? Mas assim, no todo, eu acredito que a seleção não jogou o futebol que tem. Se nós tirarmos hoje, analisando a Copa do Mundo num todo aí, o resultado foi ótimo contra o Marrocos. Porque se a Espanha, que é uma gigante, empatou com Cabo Verde, que é estreante... O Uruguai teve dificuldade com... Nós, jogando contra uma seleção campeã, uma seleção que vem de várias vitórias, conseguimos empatar. Eu acho que da mesma forma que não tem espanhol brigando lá na Espanha porque o time empatou com Cabo Verde, também não precisa ter brasileiro brigando porque a gente empatou contra Marrocos. Agora, uma coisa tem que ser cobrada.
precisa-se de mais postura dos jogadores. No caso, por exemplo, um exemplo que a gente tira, o jogador Rafinha, por exemplo, ele no último jogo, ele jogou tão bem, ele foi tão expressivo com a bola nos pés, que ele foi menos pontuado que o jogador Christian Eriksen. Christian Eriksen, ele que jogou no último jogo e desmaiou no jogo. O Rafinha conseguiu ser menos produtivo que um jogador que desmaiou em campo. Isso eu acho que a gente precisa acionar um Mas alerta. a gente fala de produtividade, mas a gente tem que ver a qualidade que essa bola estava chegando nos pés desses jogadores, né? A gente não pode cobrar do Igor, que uma bola, tá certo que um atacante de verdade mesmo, ele não erra no tempo de bola, mas eu acho que é extremamente nervosismo. Então, não tem outra palavra para explicar, mas não chegou bola com qualidade na pé do atacante. Agora, a gente não teve o meio-campo para defesa, um espaço, e o espaço do meio-campo para o ataque, um outro espaço gigantesco. Então faltou essa sincronização, os jogadores, triangulações na seleção brasileira, os jogadores mais juntos, agrupados, vamos jogar em grupo, enfim. Foi um show de nervosismo a seleção brasileira, sendo que já está acostumada. A camisa da seleção pesou para esses camaradas. Sabino, aproveitando que você acertou o último bolão, então eu não vou me arriscar a dar o primeiro palpite. Amanhã tem Brasil e Haiti. O que você acha que vai dar esse jogo? Rapaz, eu não vou arriscar goleada, não. Você acha que não? Eu não vou arriscar goleada, pés no chão. Eu tô achando que a seleção brasileira vai fazer o básico. Comenta-se por aí. Vai ser uma vitória básica da seleção brasileira. Comenta-se por aí talvez que vão aproveitar tanto o Neymar quanto o Endrick no máximo 2 gols de diferença. Mas e se Pode os comentários forem reais vai. E coloquem Neymar e Endrick, por exemplo? Você acha que acontece alguma diferença nesse placar? Se a bola não chegar com qualidade e persistir os mesmos erros do primeiro jogo, nós vamos ter dificuldades. Então você aposta em qual resultado? Eu aposto se for aí no máximo um 3-1 ou 3-0. Bom, visto o resultado de Marrocos, eu acredito nos 4-2. Otimista. Tô otimista, mas ainda considerando que o Brasil tá com a defesa tomara que fraca. Seja mais, tomara que seja 5, 6, aí empolga todo mundo. E vamos jogar pro pessoal de casa? Vambora, ué. E você de casa, você aposta em qual resultado? Amanhã, hein? Qual o resultado amanhã, né? Brasil e Haiti. Vamos ver. Se você acertar... Sabina apostou 2-0? 3-1. Eu apostei 4-2. Produção, tem palpite? 2-1. 2-1. Só falta você de casa. Esse foi mais um episódio da Central Minas FM na Copa 2026. A gente agradece a você que está se inscrevendo, a você que está comentando, a você que compartilha, aí que usa das suas redes sociais para interagir também, para compartilhar esse trabalho da Super Rádio Minas FM. Mas a gente se vê por aí porque tem muito jogo, tem muita Copa e a gente tem muito o que falar, não é mesmo, Sabino? Opa, sim, muito o que falar. Tchau, gente. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima.